Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre terapia de vida passada e eu estou com a psicóloga Lília Nascimento. Lília, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. E a gente pegou esse tema justamente por uma questão de perguntas do público, que eles estão vendo uma novela que passa na outra emissora. E essa novela, ela conta um pouco, de uma situação de personagens que trazem lembranças de vidas passadas e como essas lembranças influenciam na vida de hoje. Então, a minha primeira pergunta é como que a gente pode entender essa terapia de regressão, essa terapia de vida passada? Bom, obrigada pelo convite, Infelizmente, eu não estou acompanhando a novela, já vi outras, mas o que eu posso falar, a terapia é um processo longo, extenso e sério, profundo. Então, a gente não vai olhar para o passado para saber quem fomos, por exemplo. Nada de curiosidade, né? Curiosidade jamais. Então, chega paciente, cliente que pede, eu quero saber se eu fui isso, se eu fui aquilo. Em hipótese alguma. O que se trabalha é muito profundo, Então, as pessoas levam suas dores e elas expressam parte do que verdadeiramente é essa pessoa, que caráter espiritual ela está trazendo, Então, geralmente, os sintomas, eles estão desvelando parte desse caráter. Então, não pode ser curiosidade, porque a gente abre um portal, uma caixa preta, e tem que dar conta disso. Então, é bem interessante a gente deixar claro para o pessoal que está em casa essa diferenciação, porque a gente vê uma novela, a novela tem muito de fantasia, tem muito de história realmente para prender o público, Mas a Lilian, ela faz parte da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, um grupo grande de médicos e psicólogos que estudam esse fenômeno, à luz da ciência, não é uma luz da curiosidade, A gente já vê o quão sério é esse processo pela formação. É uma formação extensa, atualmente está em torno, acho que, de 10 meses, e todo aluno que se forma tem que passar pelo processo. Então, ele tem que vivenciar esse processo terapêutico, e descobrir, e curando a si mesmo, através dessa terapia. Então, é muito séria, é muito profunda. A gente pode elencar os diversos sintomas que são tratados, Isso seria exatamente a minha próxima pergunta, Se existe alguma indicação, algo que é mais pontual para a terapia, quem buscaria essa terapia? Olha, eu recebo todo tipo de sintoma. Desde um transtorno de ansiedade, que hoje em dia parece ser epidêmico, Está muito na moda. Acho que a própria sociedade exige uma velocidade da gente, ao ponto de alguns desenvolverem esse transtorno. Mas fobias diversas, medos diversos, medo de altura, medo de falar em público, medo disto, daquilo, ao ponto de já virar uma fobia, um transtorno, não o sentimento que é natural do ser humano. Depressão existe? Depressão, muitos também, geralmente a gente inicia já uma conversa e numa primeira conversa a pessoa já começa a se descobrir, A diferença da terapia de vida passada que ela não vai tratar a doença, ela vai desvelar, mostrar para essa pessoa o caráter dela e o defeito que vem fazendo com que ela repita o cenário, às vezes os personagens da vida dela. Então, a indicação, por exemplo, para quem tem um problema que é repetido na vida, por exemplo, sempre passa por uma demissão, ou dificuldade amorosa, enfim, o que é muito repetido na vida dessa pessoa provavelmente tem uma ligação muito forte com os acontecimentos do passado, mas sempre reforçando, que essa repetição tem muito mais a ver com os seus defeitos pessoais do que com
os karmas que a gente traz. Né? É interessante também, né, que você pontuou uma questão, né, não é tratar a doença, mas sim tratar de traços da personalidade da pessoa. Isso. Né? Esses traços de personalidade pode levar ao adoecimento? Um transtorno, vamos supor, transtorno de ansiedade. Então, é uma pessoa muito ágil, né? E que não consegue se controlar, então não consegue controlar pensamento, as reações físicas, né? Isso tudo, por baixo, tá escondendo algo, né? E é esse garimpar que a terapia vai fazer. O que tem por trás? O que há? Né? Então, inicialmente, a gente vai olhando para esses sintomas, mas vai, ao longo do processo terapêutico, aprofundando para chegar nesse caráter, nesse traço de personalidade, que a gente chama de brecha de caráter, né? Qual o defeito? Que é ele que faz com que a gente repita a dor, o sofrimento, ou muitos até têm uma ânsia de vencer, de poder, que a gente vê tanto na sociedade, né? Exato. E aquilo está revelando, né? Esse ponto do caráter da pessoa, que esse vai ser tratado. É esse o nosso material, né? O objetivo dessa terapia é olhar para esse ponto que está prejudicando, causando dor, a doença, né? Desenvolvendo até uma doença, para que isso seja ajustado. O interessante, né, é que a gente abordou uma questão, né, que às vezes para alguns, né, talvez alguns que até estejam em casa, fique um pouco nebuloso. Como que o traço do meu caráter pode desenvolver uma doença? E você até falou assim, né, não, a minha ânsia de vencer, né, a minha vontade, né, de sobressair nessa sociedade que é ágil, e eu acabo tendo essa ansiedade. São sintomas ou comportamentos que, por vezes, as pessoas não se dão conta, né? Exatamente. O que a gente chama até que vira um padrão, uma programação, né, que foi instalada há muito tempo atrás, não na nossa vida atual, mas que a gente traz isso, é muito antigo. Então, com o processo terapêutico, a gente vai reprogramar, tirar desse automático, né? Chega um ponto, e é quando esses pacientes procuram, né, os clientes procuram essa terapia, que eles já não são mais donos, né, não fazem mais as escolhas. São esse padrão que parece que passa à frente e que faz com que ele escolha. Escolha aquele relacionamento que sabe que vai dar errado, ou aquele trabalho, ou aquela atitude. Né? A pessoa passa, como se ela deixasse de ter consciência dos seus próprios atos em função daquele padrão que está automatizado e faz com que ela repita, né? E vai repetindo, repetindo. Então, a terapia vai denunciar isso. Né? E um dos objetivos é reprogramar, é a pessoa estar mais consciente, mais atenta, para poder, então, pensar, refletir antes de agir, antes de escolher. Né? Então, a gente instala, né? Eu brinco assim, é como se a gente instalasse um programinha de observador. Observa o que você está escolhendo, o que você está fazendo, o que você vai... a sua ação, né? Antes de que aconteça. Né? E assim, a pessoa vai se apropriando desse novo jeito. Eu chamo essa terapia de libertadora, justamente por conta disso. Né? Então, se começa por um sintoma, por exemplo, o medo de dirigir, né? Se foi esse o motivo que levou à terapia, ao longo do processo ela vai ter uma descoberta, um reencontro com a beleza espiritual que ela tem, que é fantástico. E outra coisa, como é que a pessoa sabe, ela já procura, né, talvez focando na terapia de vida passada, ou é sugerida a terapia de vida passada, mas como que a pessoa sabe que aquilo que ela está vivenciando durante a terapia é uma lembrança de vida passada e não uma mera imaginação? Bom, sobre esse tema, assim, é um pouco delicado e a gente entende o quê? No primeiro ponto, né?
saiu de dentro da pessoa. Então, independe se é uma imaginação ativa, né? Ou se é uma memória de vida passada. Está saindo aí de dentro, é material, a gente pode trabalhar. E ele também vai revelar esse caráter, né, espiritual da pessoa. Por outro lado, a terapia também não tem a proposta de comprovar a reencarnação. A gente já parte do pressuposto que existe a reencarnação. Então, a gente vai entender que aquela vivência que está sendo narrada pelo paciente é uma vida passada. Mas, inicialmente, a mente brinca um pouquinho, então mistura elementos da vida atual, às vezes, né, isso é possível, ela mistura elementos da vida atual, da nossa sociedade atual, com elementos do passado, né, uma era medieval, uma década de 20, desde vestes, costumes. Então, o terapeuta está atento a isso para lidar adequadamente, né? Mas a proposta não é comprovar se é ou não. Uma outra curiosidade que alguns pacientes levam é assim: eu vou reencontrar os meus conhecidos da vida atual? Também não, né? A gente não vai lidar com a dinâmica familiar. O foco, né? Pelo contrário, a gente vai lidar com a pessoa, né? Qual o sofrimento que você trouxe, esse é o foco, para que a gente possa chegar, então, nessa reprogramação desses hábitos, desses padrões que ela tem já estabelecido, para que ela viva uma vida mais tranquila, feliz, livre. Esse sim que é o foco. Esse é o foco, exatamente. Então, não é tão hollywoodiano, talvez, como esteja apresentado na televisão, né? Mas é muito libertador. É uma viagem muito, muito linda, às vezes muito dolorosa. Certo. E, se não me engano, já foram feitos alguns trabalhos, né, falando que algumas partes do cérebro são ativadas durante o processo de terapia de vida passada, né? Sim. E comprovam que esses estudos, se não me engano, realizados pelo Dr. Júlio Pérez, em São Paulo, que algumas partes realmente falam que é uma coisa que não é da imaginação em si, da área de memória. Né? A área que é mais ativada é essa área da memória, né? Mas nem todos, né, profissionais estão com essa aparelhagem toda, né? E durante o processo, o terapeuta ele tem que estar muito atento a esse relato do paciente, né? E geralmente o relato ele fala muito, ele toca muito esse paciente. Então a gente sempre aproveita nesse sentido da seriedade terapêutica, né? Mas sim, a área ativada é a área da memória. A região da memória. Muito bem. Lilian, nós vamos fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos. E você já sabe, como ter mais notícias, mais informações sobre a AME Santos? Entre em nosso site www.amesantos.net.br ou através de nossa página no Facebook, que é AME_Santos. Lá você pode ter mais informações também sobre a movimentação das palestras, os cursos realizados, enfim, toda a agenda da Associação Médico Espírita de Santos. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a terapia regressiva ou terapia de vida passada, com a psicóloga Lilian Nascimento, que é membro da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Bom, outro ponto que a gente tem que destacar, né, que regressão parece ser algo fácil, mas tem que fazer com quem sabe, né? Por isso que a gente sempre reforça essa questão, né, do trabalho sério que é desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, né, que só aceita médicos e psicólogos que se debruçam, né, em vários temas
estudos, né? Trabalhos. E o próprio processo terapêutico. E o processo né? terapêutico também, que tem que seguir uma linha, né? É um critério. E o que eu observo dessa formação é a seriedade e a bagagem que ela dá ao terapeuta, a segurança de se trabalhar com essa abordagem. É profunda e é extremamente séria e muito rapidamente a pessoa já vê os bons resultados na vida, né? Não logo de início, assim, a primeira sessão de regressão, não, mas ao longo do processo, uns 3, 4 meses, a gente já começa a observar uma modificação naqueles hábitos que a pessoa nem observava, que eram automáticos, né? Então isso reforça, né, o desejo de permanecer, de continuar, né? E a regressão em si, ela é muito fácil, no processo terapêutico, ela é muito fácil de entrar nessa regressão, né? A gente não faz uso da hipnose clássica, né? É só um estado leve de alteração de consciência, muito leve. E a partir daí já se acessa os conteúdos do inconsciente, né? Já é possível, através dos sintomas que o próprio cliente fala na anamnese para a gente vai acessar a partir disso. E é muito fácil, é muito tranquilo, mas é uma sessão longa, né? Tem uma duração média de 50 minutos, na qual a história de toda aquela vivência é detalhada nessa regressão. Sem citar nomes, idade, sexo, você pode dar um exemplo de uma situação de regressão? Sim. Por exemplo, um paciente que buscou a terapia por conta do medo de dirigir, por exemplo, né? E foi revelado durante o processo terapêutico, acho que logo nas primeiras sessões de regressão, que houve sim acidente, né, que envolveu ele, mas o que é interessante, durante o acidente ele cometeu um erro e por isso houve o acidente. Numa outra vivência, essa mesma pessoa, o personagem da vida passada, foi um general que dizimou um vilarejo. Então ele teve o desejo de dizimar, de matar. Então, essas duas vivências trabalhadas na terapia mostram para a gente por que quando você erra é tão doloroso e quando você escolhe matar, está tudo bem, né? Então, isso dá um contraponto, a gente trabalha, né, com esse conteúdo e a pessoa vai enxergando esse caráter espiritual. É muito lindo. É interessante também que o que é aflorado durante uma regressão, ele faz parte da terapia, não vem simplesmente por vir, né? Geralmente não, sempre, né? A indução é feita com base nos sintomas que a pessoa apresenta. Os sintomas emocionais, os sintomas mentais, os espirituais, os físicos. Então, toda a indução vai ter muito a ver com esse mundo interno desse paciente. E é óbvio que é ele que vai pescar aquela vida passada, né? Por sessão de regressão é feito uma vivência só, é vista só uma vivência, começo, meio e fim. Né? Então o paciente ele vai passar pelo problema que está levando ele para essa questão até o momento da morte, Até o momento da morte, ele vai ver como morreu e o que aconteceu imediatamente após aquela morte. O que aconteceu com aquele espírito? Esse momento também é muito importante no processo terapêutico, né? É dada uma importância, porque quando o espírito percebe que morreu, muitas vezes ele faz alguns decretos, ele faz algumas escolhas. Eu nunca mais vou fazer isso. Por exemplo, como no caso do que tinha medo de dirigir. Eu nunca mais vou dirigir, né? Porque quando eu dirijo, eu mato pessoas, né? Esse é o momento que fica essa decisão
é muito marcada e emocionalmente isso parece que cola, né? E durante o processo... Inconscientemente a pessoa vai levando isso. Isso, e aí automatiza. Tá. Emocionalmente teve aquela liga muito forte e ela vai reproduzindo isso. Então, ao longo do processo, quando ela se vê, então, matando por uma escolha pessoal, por poder, por ganância, independente do motivo, né? Ela começa a chocar. Poxa, por que quando eu erro e quando eu escolho? Qual a diferença, né? Nessas questões, né, de vidas passadas, a pessoa sempre vai ter uma vida onde ela sofreu, onde foi a sofredora, e uma outra onde ela fez sofrer? Sim. Seria vítima e algoz? Sim, sim. Isso ajuda o processo, a compreensão do processo, no ajuda. caso. É justamente aí, a vítima que sofre e o algoz que muitas vezes escolhe, toma a decisão. Né? Esse contraponto dessas personagens, né, também é muito produtivo para o processo terapêutico. E o que muitas vezes chega no consultório é a vítima. Né? Quem mais sofre atualmente, né, vem com aquela bagagem muito sofrida, dolorosa da vítima. Né? E quando ela começa a se ver, então, como algoz, ela começa, então, a abrir esse horizonte consciencial, né? E começa a promover, então, os ajustes que ela precisa para ser mais feliz, né? É fantástico. Interessante. Existe alguma contraindicação, algum momento onde não se deve fazer essa terapia? Só em pessoas que estão em surto, em crise de alguma doença mental, né? E grávidas, por uma questão de segurança, né? E aí, então, com grávidas, a gente tem outros métodos de se trabalhar, né? Mas durante o surto de uma doença mental, a gente sugere que espere essa crise passar, estabilizar essa pessoa, aí sim pode retomar. Pacientes com problemas cardiológicos, hipertensão? Não. Inclusive são favorecidos. Não desencadeia crises no consultório? Não. Existem pessoas que durante o processo de regressão, elas são mais emotivas, são mais sinestésicas, né? Mas isso indifere. O que é trabalhado, né, a proposta ali daquela regressão, ela é trabalhada de qualquer jeito, mesmo para aquela pessoa que sente de mais ou que sente de menos, né? E cada um, acredito que saiba no seu limite, saiba aquilo que, até onde pode saber, acredito que seja assim? O paciente, ele leva um motivo, né? Um objetivo terapêutico, né? E isso vai ser esgotado. Então, ao longo do processo terapêutico, a finalização é justamente quando o que eu levei de dor, eu consegui resolver, eu consegui compreender, eu consegui me libertar daquelas amarras. Muitas vezes, vai precisar de mais tempo para que essa reprogramação venha a surtir um efeito cada vez melhor. Mas assim que a terapia já encerra, essa pessoa já está consciente, né? Então ela vai ver o que tem, as regressões, elas vão trazer os conteúdos que têm a ver com aquele motivo que ela levou. Certo. Crianças, adolescentes podem fazer essa terapia? Não, a criança também, a indicação é que algum familiar faça pela criança, né? Por uma questão também de segurança, né? Agora, adolescente não. Adolescente já é liberado para fazer. E é muito gostoso, é muito rápido, eles pegam muito fácil, é muito gostoso. Até porque, não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas pelo breve período reencarnatório, né? Uma adolescente encarnou há pouco tempo, 12, 15, 18 anos. Teria uma lembrança mais fácil de conteúdos de vida passada ou essa questão da idade não interfere? Não, não interfere. Né? Muitas vezes o adolescente, ele mesmo interfere porque aí eu não quero ver isso, eu não quero ver aquilo. Né? E pode criar uma resistência, um bloqueio. Exato. Mas aí também é bem tranquilo, é conversado. E né? Dá para reverter a situação. Dá. E eles acabam, eu até entendo que é um método muito eficaz com o adolescente, porque o terapeuta não vai falar tanto, é mais ele. Né? E a terapia vai com base naqueles conteúdos que foram extraídos dele. Então é muito gostoso, é muito dinâmico com o adolescente.
Legal. Lilian, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, a gente tem 2 minutos para o final. O que você falaria para o pessoal de casa para desmistificar essa questão de medo e curiosidade da terapia de vida passada? Bom, é tão delicado, né? Porque existem algumas vertentes espiritualistas que não aceitam, né? O que está esquecido tem que ficar esquecido. E o que a gente observa é que a terapia ela é muito benéfica quando você traz esse propósito de amadurecimento, de evolução espiritual. Quando você quer, de fato, se libertar dessas amarras que fazem com que você repita sofrimentos, conflitos, né, desarmonia, infelicidade. Só uma perguntinha no final agora, assim, já nos 45 minutos do último tempo, do segundo tempo, sonhos recorrentes podem ser lembranças espontâneas de vidas passadas? Podem sim. E isso aparece também no consultório? Aparece, e os sonhos também têm muita importância durante o processo psicoterapêutico, né? Ele vai revelar o quanto a pessoa está envolvida naquele personagem, naquela situação. Então, eles são muito importantes. Que é um momento onde a consciência está rebaixada realmente, né? E pode aflorar alguma coisa no inconsciente. E algumas pessoas, elas inclusive veem todo o cenário. É muito, muito legal. Que bom. Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que não só está na novela, mas fica no imaginário de todos, né? Como você falou, né? Nada de curiosidade, sempre com um fim, né? Que seja engrandecedor, libertador, não é mesmo? Bom, Lilian, muito obrigada. Eu que agradeço. Você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem, nesse mesmo horário. Até lá!